Ronaldo Araújo e a Maria Helena Maia por esse momento de beleza. Queridos amigos, nós gostaríamos agora de convidar alguns companheiros para compor a nossa mesa de trabalho, companheiros esses que trarão para todos nós a mensagem do 6º Congresso Pietro Baldi. Inicialmente, nós convidamos o presidente do 6º Congresso Pietro Baldi, o amigo Maurício Roscoe, para que tome o seu lugar à mesa. Maurício Roscoe é engenheiro civil, ex-presidente do Sindicato da Construção de Minas Gerais, da Câmara Brasileira da Indústria da Construção e do Conselho Econômico da Federação das Indústrias de Minas Gerais. É o atual presidente da UBQ, União Brasileira para a Qualidade. Foi amigo de Pietro Baldi, é um estudioso da obra e ministra palestras sobre vários dos seus temas. Convidamos o representante do Instituto Pietro Baldi, o amigo José Amaral, para tomar lugar. José Amaral é professor aposentado, formado em Física, dirige o Instituto Pietro Baldi e a Fraternidade Francisco de Assis, em Campos, órgão dedicado à publicação e divulgação dos livros do autor no Brasil e no exterior. Acompanha a obra de Pietro Baldi desde 1949. É seu amigo e foi seu colaborador. Convidamos também o representante do Instituto Mineiro de Homeopatia, o amigo Antônio Carlos Gonçalves Cruz, para que tome lugar na mesa. Antônio Carlos é médico homeopata, membro fundador do IMH, Instituto Mineiro de Homeopatia, do qual faz parte do corpo docente, estudioso da obra de Pietro Baldi e amigo dos amigos de Baldi. O IMH é uma instituição mineira dedicada ao ensino e divulgação de homeopatia, fundada em 1985. Encontrou em Pietro Baldi sólido sustentáculo filosófico para orientar suas atividades no âmbito da filosofia médica. Muito obrigado aos companheiros e nós passamos a palavra agora ao nosso querido presidente, Maurício Roscoe. Por favor. Boa noite a todos. Bem-vindos a Belo Horizonte, ao 6º Congresso Pietro Baldi. Podemos claramente entender as razões. Estamos no ano 2001, o 3º milênio chegou. Chegou não apenas no calendário, mas certamente no coração e na vontade de cada um de nós, que aqui estamos neste fim de semana para refletirmos e aprendermos mais sobre a obra de Pietro Baldi. Mas também para trocarmos ideias do que fazer em prol de uma nova civilização. Vamos conversar uns com os outros, nos intervalos da
das palestras, as ideias virão. Esse século que passou deu à humanidade um extraordinário crescimento no campo da tecnologia. Este novo século e novo milênio nos coloca o desafio do desenvolvimento das ciências sociais em busca do reequilíbrio. Este congresso, uma odisseia do espírito, nos coloca o desafio de encontrarmos os melhores caminhos para colaborarmos para a evolução da consciência coletiva, para a construção da nova civilização do terceiro milênio. Muita inspiração e paz para todos nós. Muito obrigado. Nós agradecemos as palavras do Dr. Maurício Rosque e passamos agora a palavra para o professor José Amaral, representante do Instituto Pietro Baldi. Por favor, amigo Amaral. Queridos amigos, queridos companheiros, vós sois os operários desta obra, aos quais ela está confiada. Isto significa que a vós é entregue esta obra como uma herança. Portanto, vós sois herdeiros dela, herdeiros espirituais. Estas palavras estão contidas naquela oferta do 13 de março de 1966, que Giovanni leu no início. Queridos amigos, nós estamos aqui reunidos em Belo Horizonte, não por acaso. Foi no dia 12 de agosto de 1951 que Pietro Baldi desceu aqui em Belo Horizonte para fazer uma série de conferências. E no período de 9 dias, de 18 a 21, fez 10 conferências, como ele escreveu a sua irmã, 5 grandes e outras menores. Há meio século, Pietro Baldi aqui esteve. Hoje estamos nós também reunidos no mesmo período. Foi há 50 anos que Pietro Baldi, neste dia, num dia de sexta-feira, à noite, nesta hora, portanto, esteve reunido com Chico Xavier, aquele encontro histórico, com aquele médium que é o mineiro do século XX. Lá eles escreveram as 2 mensagens de São Francisco de sua voz. Portanto, não é por acaso que estamos aqui reunidos. Cada congresso representa o nosso papel de divulgadores, papel daquele que veio semear, veio lançar ao mundo esta obra gigantesca que quer mudar, ensina o homem a mudar, saindo do antissistema para entrar no sistema. Os congressos, queridos amigos, não representam apenas a cidade onde eles são realizados, mas muito mais. Este congresso, portanto, foi divulgado não somente para Belo Horizonte, mas para toda a nação. Foi divulgado em toda parte. Só através dos e-mails, nós enviamos 28 mil às universidades públicas, estaduais e federais. E o nosso projeto, coordenado por Marcos Vinícius,
um dos diretores, pretende alcançar para o próximo congresso 100 mil e-mails, enviando para toda a América Latina, para a Europa e para o Brasil, naturalmente. Assim, meus irmãos, o balde começa a penetrar no mundo, não através somente das pessoas, mas também através da internet. É um novo campo de trabalho e estamos todos nós nele empenhados. Então, cada congresso existe, cada congresso é realizado para semear, e semear sempre, porque a colheita não é nossa, a colheita é de Deus. Assim é que estamos aqui reunidos e desejando a todos, portanto, um bom congresso que iremos realizar. Amanhã estaremos falando de Pietro Baldi, não daquele Pietro Baldi da história, não daquela biografia, mas do Pietro Baldi da personalidade espiritual do grande apóstolo que desceu ao mundo e realizou uma grande missão, e a metade dessa missão foi no Brasil. Amanhã, se Deus quiser, estaremos também juntos para conversarmos mais profundamente sobre esse grande apóstolo da espiritualidade maior. Muito obrigado. Muito obrigado ao amigo José Amaral por sua participação, e nós convidamos agora o representante do Instituto Mineiro de Homeopatia, o Dr. Antônio Carlos, para o seu pronunciamento. Por favor. Senhores, senhoras, jovens, queridos amigos do ideal cristão de promoção da humanidade. Paulo, aos Romanos, advertia e aconselhava a transformação da mente como forma de renovação dos nossos espíritos, a fim de que pudéssemos provar da boa, da agradável e da perfeita vontade de Deus. Paulo, naqueles admiráveis tempos da Casa do Caminho, representava e continua representando os nossos mais caros ideais de promoção pelo conhecimento superior, pela renovação necessária dos nossos destinos por esta espécie de promoção. E esta promoção é a finalidade fundamental das atividades do Instituto Mineiro de Homeopatia. Este instituto, que há alguns anos existe, mercê da bondade, da doçura e da generosidade de um coração baldiano. E mercê ainda desta generosidade, nós nos achamos presentes hoje, partilhando esta alegria com o coração reconhecido, através de outras presenças significativas da homeopatia nacional, como a do doutor César Nascimento, da doutora Cláudia Praz, mas mercê ainda desta bondade, desta doçura e desta generosidade ubaldiana, nós representamos o Instituto e queremos desejar a todos os presentes uma feliz acolhida, uma permanência fértil de reflexões, de muito trabalho e de uma sementeira profícua daquelas igualmente generosas sementes que haverão de frutificar em árvores de sabedoria, de generosidade, em frutos de uma humanidade mais feliz, mais equilibrada, que resgate
aqueles ideais órfico-pisagóricos da promoção humana. O nosso reconhecimento e o nosso muito obrigado. Muito obrigado ao amigo Antônio Carlos por suas palavras e o nosso agradecimento ao Instituto Mineiro de Homeopatia, que encampou a causa do 6º Congresso Pietro Baldi, o que nos facilitou em muito trabalho. Nosso agradecimento. E nós gostaríamos de agradecer tantas pessoas agora, que se eu as citasse nominalmente, não haveria a palestra do Ariston, nem o coquetel. Vocês iam ficar aqui ouvindo o nome de pessoas e empresas, talvez até amanhã de manhã. O nosso muito obrigado a todos vocês por terem vindo aqui essa noite. Muito obrigado por terem acatado o nosso convite. Muito obrigado aos nossos patrocinadores que tornaram possível a realização de nossas peças publicitárias, que tornaram possível a confecção do nosso material de trabalho, da nossa pasta, enfim, de tudo que nós estamos usando aqui hoje. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado também a tantos patrocinadores que anonimamente também deram sua contribuição através de trabalho e material. E principalmente, muito obrigado pela boa vontade com que todos esses colaboradores nos ajudaram. Olha, só quem se mete num negócio desse de fazer um congresso vai entender o que eu estou falando. É impressionante como a lei age, e age soberana e perfeita em cada momento, para nos mostrar que aquilo que está além dos nossos interesses pessoais, aquilo que é defendido pela lei, acontece, é verdadeiro e não há força que possa detê-lo. Então, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui hoje e pela oportunidade de termos aprendido tanta coisa. Queridos amigos, antes de chamar o Ariston para que ele apresente para nós a palestra magna dessa noite, eu gostaria de dar alguns avisos importantes na condução dos nossos trabalhos. Inicialmente, eu quero lembrar vocês que todos devem ter recebido uma pastinha como essa que eu tenho aqui na mão. Essa pasta, além do bloco de anotações e da caneta, ela traz também um mapa do SESC, que é onde nós nos encontramos aqui. Nesse mapa, é muito importante que vocês localizem alguns pontos de referência. Primeiro, o Teatro Cine, onde nós nos encontramos, bem aqui no centro. Depois, o restaurante da Dona Ana, que é o restaurante onde nós vamos nos servir do café da manhã de amanhã e também do almoço e do jantar. O restaurante da Dona Ana é esse que fica do lado da piscina. Nós temos aqui uma faixa indicativa. Digo isso porque aqui no SESC tem mais de um restaurante. E esses outros restaurantes estarão atendendo a pessoas que participam de outros congressos, que não o nosso. Então, o restaurante que nós devemos nos dirigir é sempre o restaurante da Dona Ana, que fica aqui, do lado das piscinas. Essa mesma pasta traz também uma cópia do boletim informativo que nós enviamos para vocês, e muitos que fizeram as suas inscrições com um pouco mais de antecedência receberam. Esse boletim informativo trata de várias questões e ele apresenta logo na sua primeira página a nossa programação. Muito bem, queridos amigos, eu gostaria de falar para vocês sobre duas alterações que nós fomos obrigados a introduzir nesta nossa programação. Veja bem, a primeira modificação é com relação ao depoimento
do Dr. Ivan Maciel. Esse depoimento estava previsto para as 11h30 da manhã de amanhã, mas não será possível mantê-lo nesse horário. Então, o que nós fizemos? Nós transferimos o depoimento do Dr. Ivan Maciel de 11h30 da manhã para as 8 horas da manhã. Positivo? Então, amanhã, às 8 horas da manhã, nós teremos o depoimento do Dr. Ivan Maciel. Esse depoimento dura 30 minutos, então não haverá prejuízo nenhum para nós, porque simplesmente estamos deslocando esses 30 minutos que antes estavam definidos entre 11h30 para 8 horas da manhã. Olha, nós preparamos uma surpresa para vocês. Não percam. Estejam aqui 8 horas da manhã em ponto para vocês ouvirem o Dr. Ivan Maciel. Ele é o médico que assistiu à desencarnação de Pietro Baldi. E ele tem muitas informações preciosas para compartilhar conosco. Então nós esperamos vocês amanhã, às 8 da manhã em ponto, aqui no auditório do Teatro Cine. A segunda modificação que nós tivemos que fazer na nossa programação aconteceu em função de um fato lamentável. O esposo da nossa amiga Maria Adelaide, sim, a Adelaide que estava escalada para fazer a primeira palestra do sábado, sofreu um acidente recentemente. Ele passa bem, mas requer cuidados por parte da Adelaide. Portanto, ela está impossibilitada de deixar a sua casa. E nesse momento, nós gostaríamos de pedir a vocês vibrações de amparo para Adelaide, para seu marido e para toda a sua família. Queridos amigos, nós fizemos uma modificação. Nós tínhamos programado o trabalho com o companheiro Ferdinando Rusante Neto para a aula número 4 do sábado à tarde. A aula 4 é essa que tem como título A Lei de Deus. Então, o que nós fizemos? Transferimos a aula do Ferdinando, a aula cujo tema é A Lei de Deus, para o lugar da companheira Adelaide. Isso foi feito em função dos inúmeros pedidos de inscrição que nós tivemos para essa aula e também em função do valor desse tema, assim como de todos os outros que estarão à disposição de vocês. Então, agora, nós vamos ler como ficou a nossa programação completa amanhã de manhã. Veja bem, das 8 às 8h30 da manhã, depoimento do Dr. Ivan Maciel. De 8h30 às 10 horas, palestra A Lei de Deus com nosso amigo Ferdinando Rusante Neto. Então, de 8h30 às 10. De 10 às 10h30, o nosso coffee break, o nosso intervalinho, de 10 às 10h30. De 10h30 ao meio-dia, seguimos a nossa programação com a palestra A Jornada do Espírito, com o companheiro Maurício Neiva Crispim. Ficou assim, então, a programação completa de amanhã de manhã. Queremos lembrar aos amigos que fizeram inscrição para assistir a aula de número 4 com o Ferdinando, que eles poderão optar pela aula 5 ou pela aula 6. São dois ótimos temas. Na aula 5, nós teremos o monismo sob a visão de Pietro Baldi, com o amigo Pedro Orlando, aqui no auditório do Teatro Cine. E na aula 6, nós teremos a grande síntese, uma visão geral da obra, com o querido Gilson Freire, lá no salão principal do Salão dos Eucaliptos. Ok? Então lembrem-se, quando vocês fizeram suas inscrições, vocês fizeram opções por aulas. Aqueles que optaram pela aula 4, que se transformou na palestra do sábado pela manhã, deverão procurar ou a aula 5 ou a aula 6. Muito bem.
Queridos amigos, eu já estou quase acabando a minha lista de avisos. Eu vou pedir um minutinho só a mais da atenção de vocês. Gostaríamos de lembrá-los que funciona a nossa Secretaria do Congresso ali naquela sala que se chama Sala Marília de Dirceu. É na mesma sala onde vocês apanharam as suas credenciais. Então, se vocês precisarem de algum tipo de ajuda ou de orientação, elementos da nossa comissão organizadora, assim como a Regina, nossa secretária, estará sempre ali na sala Marília de Dirceu, à disposição de vocês para qualquer ajuda ou esclarecimento. Queremos lembrá-los ainda que, junto com o Congresso, funciona uma exposição de fotos do Pietro Baldi, a nossa livraria, onde nós temos livros do Baldi à venda, e aproveitamos esse momento para o lançamento do mais novo livro, que é o livro Palavras de Sua Voz. Esse livro está sendo lançado aqui, está à disposição na venda na nossa livraria, onde todos os livros custam apenas R$8. Aproveitem, nunca mais vocês vão achar livro a esse preço em lugar nenhum. Queridos amigos, queremos lembrar também que nós colocamos à venda bonés e camisetas do nosso congresso. A venda desses bonés e camisetas, evidentemente, vai ser revertido no custeio das despesas que nós temos aqui. Para terminar, eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos vocês pela presença